Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 158, né? Você pode pensar assim, mas onde é que o Luiz arruma tanta energia para tantos vídeos assim, né? Agora mesmo nós já gravamos 6. Nós vamos para o 7º vídeo. E tem dia que a gente grava até 11 vídeos. É a providência divina neles que nos sustentam. Porque cada vídeo tem lá seus 25 minutos, depois você soma para você ver quanto que dá. Então, essa é a vontade de querer, sabe? Transmitir a mensagem logo. Entendeu a psicologia, né? Aquela vontade de querer transmitir a mensagem logo. Porque é preciso transmitir a mensagem logo. Tem um porquê. Então, quanto mais rápido transmitir a mensagem, melhor. Nada melhor que a consciência tranquila do dever cumprido. Então, vamos lá. Olha a pergunta que Kardec faz. Ai, esse Kardec eu te falar, viu? Após a decapitação, ó, cortou, arrancou a cabeça do corpo. Por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo. E agora, hein? E agora, José? E agora? Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Será que o homem continua assim? Ele tem consciência de si mesmo por alguns instantes depois da decapitação? Como na Idade Média, né? Lá naquelas épocas lá. Não, Oh, meu Deus do céu, mas é muita coisa na minha cabeça também. Nas Inquisições. Gente, é interessante que, mediante assim, um documentário na espiritualidade, eu pude ler num documentário que na época das Inquisições era tanta gente decapitada, mas tanta, que tinha alguns criadores de porcos que engordava porco só com cabeça de ser humano. Luiz, mas não pode. Tá lá nos registros. O dia que você passar para o plano espiritual, você procura isso lá. Onde encontra-se aqui aquele registro que aquele doido falou? Você vai ver lá, ué. Gente, entre o céu e a terra, existe tanta coisa que a gente nem imagina, simbolicamente, céu e terra. Não existe céu, não. Tinha fazendeiros lá que tinha pacto. Que eles carregavam carroçadas de cabeça, de crânio, e jogava para os porcos. E engordava os porcos com massa encefálica. Olha só que absurdo. Depois as pessoas aqui na Terra reclamam das desgraças que tá passando. Não tá passando nada. Não tem ninguém sofrendo não, gente. Vamos vasculhar o que nós já fizemos em vida passada. Gente do céu, nós fomos o cão chupando manga. Nós não fomos flor que se cheirasse, não. Se desse uma cheirada, ia cair de costa. Então, os espíritos respondem assim, ó. Não raro a conservam
durante alguns minutos. Não raro. Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente, né? Porque ali existe, tanto no crânio quanto no corpo físico, a vida orgânica. E esse que é o probleminha. Porque enquanto não extinguir a vida orgânica do corpo, o ser ali, ele ainda continua tendo uma certa sensação, por mais que durante aquele período, independente do nível evolutivo do ser, ocorre-se um choque em que o indivíduo espiritualmente ele sente como se desmaiasse, sente como se estivesse desmaiado. Então olha só para ver. Não raro a conserva durante alguns minutos. Então, não raro conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Viu só? Olha só para ver aqui, ó. Quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. É o que eu acabei de dizer, é aquele choque. O indivíduo, ele tá ali naquele choque, naquela adrenalina tão grande, sabe? Que automaticamente o espírito entra num estado assim, meio que letárgico, como se fosse um desmaio. Então ele permanece ali ainda enquanto, né, extingue, né, ocorre esse processo para extinguir toda a energia vital dos órgãos físicos do corpo dele. E depois que extingue toda a energia vital do corpo dele, dos órgãos do corpo físico dele, é natural que, de acordo com a evolução dele, cada caso é um caso, alguma coisa acontece com ele, que o processo como eu costumo dizer assim, é complexo, que não temos assim como a avaliar o que acontece com ele, para onde ele vai, se ele continua preso ao corpo devido à materialização do perispírito ali, às vezes através de ódio, ou se às vezes ele não teve ódio nenhum, ele se resignou e aceitou com resignação, com paciência, com humildade. Se ele for uma pessoa muito boa, ou se ele for uma pessoa má, vai acontecer de uma outra forma. Então é o estado evolutivo do espírito que vai levar ele a sentir e não sentir. Então você entendeu? Que é a evolução que leva o indivíduo a sentir ou a não sentir, né? Kardec, ele faz aqui agora um comentáriozinho. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo. Olha só que interessante Kardec dizendo aqui. Como homem
e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Olha só para ver. Ele pode conservá-la por uns breves instantes. Mas esses breves instantes, aquele indivíduo, aquela sensação, aquele indivíduo ele se encontra num processo assim meio que de letárgico, meio assim de desmaio, de sonolência. Isso é variado, né? É variado. Cada caso é um caso. Deixa eu estou procurando aqui porque eu perdi. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Tá aqui. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica. Então, olha só para você ver. Essa consciência, né? Essa consciência, ela vai cessar com necessariamente no momento em que extinguir toda a vida orgânica, principalmente do cérebro. Principalmente do cérebro. O que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. É aquilo que eu já disse em outras questões com relação ao perispírito. Não é porque extinguiu toda a energia vital, o fluido vital dos órgãos físicos, que o indivíduo já se libertou do corpo físico. Que não, porque ele se liberta porque porque extinguiu toda ali a energia vital dos órgãos físicos, as energias dos órgãos físicos. Mas se o perispírito, se ele foi uma pessoa materializada, ele ali ainda continua tendo as mesmas sensações. O perispírito continua tendo as mesmas sensações e emitindo aquelas sensações ao espírito. Olha que interessante. Agora, se for uma pessoa justa, você entendeu? Naturalmente, o desprendimento vai se dar assim, de uma forma lenta também, mas mais rápida. Por isso, cada caso é um caso. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, né? Quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Tá vendo só? Então, se não é através desse processo, mais lento se dá o desprendimento, né, completo do perispírito desse corpo, mesmo tendo a alma sido expulsa, vamos assim usar esse termo, sendo expulsa da matéria física. Mas não significa o fato da alma ter sido expulsa que a alma não sinta aquilo que está ocorrendo ali com a matéria física. É aquele caso que nós já relatamos e que já foi constatado aqui no Livro dos Espíritos, né? Que o espírito, aliás, que a alma, mesmo desligada do corpo físico, mas pelo espírito, mas pelo perispírito encontrar-se ainda ligado ao corpo físico, a alma sente os macrófagos consumindo, como se estivesse consumindo ali a alma. Porque o perispírito ainda está ligado naquelas sensações.
naquela somatização. Você entendeu? E isso por anos e anos e anos e anos. O corpo se desintegra, o caixão vira pó, mas ali o perispírito somatizou aquele corpo. E ele vive a poder daquela imantação ilusória. Ilusória. Aquela fantasia ilusória. Você entendeu como é que é o negócio? Olha só para você ver como que é o processo é complicado. Por isso que cada caso é um caso, né? Por isso que é aquilo que eu venho dizendo. Tudo está na evolução do ser. Se o ser é evoluído, ele menos permanece, menos tempo ele permanece com essas impressões. Não sofrer essas impressões é impossível, mesmo sendo um ser assim, um pouquinho mais melhorado. De todo jeito ele sofre as impressões. Mas por ser melhorado um pouquinho, ele sofre menos. Porque ele consegue se desvencilhar mais rápido desse processo pegajoso, desse processo ignorante, dessas imantações. Agora, demora um pouco mais para aquele espírito que é mais apegado, que é mais primitivo, que é mais grotesco, animalesco, né? Aquele corrupto, né? Aquele criminoso, aquele assassino, aquele que furtou, né? Para ele é mais esse desligamento, esse sentimento demora muito mais, pode demorar meses, como nos vídeos anteriores eu já li isso. Pode demorar meses, que equivale muitos anos, que não tem como a gente também predizer, né? 5, 10, 15, 20, 30, isso aí cada caso é um caso. Mas a gente entende que aquele mais evoluído nesse período, ele permanece menos, né? Olha só, trata-se aqui da consciência que o supriciado, né, aquele que foi julgado, né, a morte ali, que o supriciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito, como homem e não como espírito. Agora, fazer essa distinção, aí que está o processo da evolução. Porque como que o indivíduo, naquele momento ali, ele vai fazer essa distinção? Por isso que o processo é complexo. Porque só o eu é que sabe o que acontece com ele mediante aquele momento, né, da decapitação. E não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício. Né? Então, se ele não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Então, se ele não perdeu antes do suplício, antes né, de ser ali degolado, ele pode conservá-la por alguns breves instantes, né, depois.
Mas isso é relativo. Por que que é relativo? Nós sabemos que Joana d'Arc, por exemplo, que era justa, era uma nobre, era um espírito nobre. Ela nada, praticamente nada, ela sentiu quando atearam fogo em volta de seu corpo físico. Ela sentiu um estalo, como se fosse um estalido, né? Diz estalido, eu estou dizendo estalo. Ela sentiu um estalo, tum, e de repente ela já se viu fora do corpo físico, numa certa altura, vendo o seu corpo sendo consumido pelas labaredas. Agora vejamos bem o estado evolutivo dela. Ela já conseguiu imediatamente olhar para baixo, alguns segundos depois que ela se desprendeu do corpo físico. Então ela conseguiu se desprender do corpo físico imediatamente, em questão de segundos. E olha que isso aí não é para qualquer um, é para espírito elevado, sabe? Por isso que o processo é complexo, cada um é cada um. Nós não podemos generalizar. E ela olhou para trás, para baixo, e ela pôde ver o seu corpo físico sendo consumido pelas labaredas de fogo. E ela fez uma rogativa à providência divina, que daquele corpo, se possível, mantivesse apenas o coração dela intacto das labaredas de fogo. E o que a humanidade não sabe é que o coração de Joana d'Arc, ele existe até hoje no Vaticano, guardado, intacto. Mas é tanta coisa que se eles vierem atrás de mim com a metralhadora, eles vão chegar. Está até hoje guardado o coração dela, porque passando por ali, um soldado encontrou o coração dela ainda se movimentando, porque como o coração é um músculo, ele ainda encontrava-se em movimento, como a minha mão aqui, fazendo assim, ó, esse estímulo assim, ó. Olha para você ver bem que interessante. Aí, imediatamente, ele recolheu ali aquele órgão ali, que é aquele coração, e esse coração foi entregue às autoridades, e as autoridades fez com que chegasse até o Vaticano, e esse coração encontra-se guardado intacto. Ele não queimou, como o corpo de Joana d'Arc foi queimado. Olha só, isso é uma revelação, né? Se buscarem, vão descobrir onde é que está guardado esse coração lá. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenaz, os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo, né? Então, é o estado evolutivo do ser, como eu já acabei de dizer. Mais evoluído, ele se liberta mais rápido. Mais primitivo, demora um pouco mais para se libertar. Ele sofre aquelas sensações, ele tem aquelas sensações ali por alguns minutos, algumas horas, quem sabe até dias. Então nós não temos como predizer, né, o momento exato que se esvai todas as energias e que se desliga aquele ser daquela impressão, porque na verdade depois que extingue as energias vitais,
o que continua prevalecendo é as impressões perispirituais, né? Devido à inferioridade de determinados espíritos. É isso que acontece. O que já não acontece com o espírito evoluído, como no caso de Joana d'Arc, com ela não teve esse problema, porque o perispírito e o espírito já se encontravam mais ou menos num nível vibratório evolutivo mais avançado. Por isso, nenhum e nem outro foi empecilho para o outro. E, obviamente, o perispírito e o espírito evoluído, ele leva até o próprio organismo físico, os órgãos físicos, a extinguir o fluido vital com mais rapidez para que não haja danos perispirituais. É tanta coisa, né, gente? E olha o que eu disse aqui, até agora eu ainda não disse nada. Eu estou procurando, assim, juntar as coisas para poder ficar de uma forma mais fácil para você compreender. Mas vamos para o próximo vídeo.